Com isso, o Flamengo mira o mercado e já tem um jogador prioritário para tentar contratar ainda para esse ano. Trata-se de... Esse homem aqui vai brilhar hoje. Gabriel Barbosa, o predestinado. Gabigol, esse mesmo. Fala, galerinha rubro-negra. Vamos que vamos para mais um vídeo do meu, do seu, do nosso Mengão. Galera, parece que o Flamengo tá desistindo aí, né, do De La Cruz, cara. River Plate, que fez ontem uma partida até que tranquila, né, na Libertadores, ganhou o seu jogo e com isso a negociação do Flamengo com o De La Cruz fica cada vez mais difícil. Pensando nisso, né, o Flamengo já tem ali a sua segunda opção, que seria o Claudinho. Cara, eu acho o Claudinho até melhor que o De La Cruz. Eu gosto muito do futebol do Claudinho, eu acho ele muito técnico. É um jogador muito bom mesmo, eu me amarro no futebol do Claudinho. Prefiro ele do que o De La Cruz. E você, prefere quem? Deixa aí nos comentários, tá, pessoal? Se você prefere De La Cruz ou Claudinho. Vamos tá aí batendo esse papo aí maneiro aí nos comentários. E lembrando sempre, pessoal, que aqui você acompanha as melhores notícias do Flamengo. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal e deixe aquele like para tá fortalecendo aí o nosso trabalho. Então, sem mais enrolações, vamos para as últimas informações do Flamengo. Bora pro vídeo! Com a classificação do River Plate para a fase de mata-mata da Libertadores, as possibilidades de o Flamengo contar com o De La Cruz em 2023 tornaram-se mínimas, muito pequenas. O time argentino tem um percentual sobre o atleta uruguaio. Ou seja, se o vendesse agora, não ficaria com todo o dinheiro da transação. Pelo contrário, ficaria provavelmente com menos até da metade. Assim, prefere não negociar De La Cruz durante a Copa Libertadores. Quer buscar o título internacional e confirmar a conquista do campeonato argentino muito bem encaminhada nessa temporada. Com isso, o Flamengo mira o mercado e já tem um jogador prioritário para tentar contratar ainda para esse ano. Trata-se de Claudinho, 26 anos, jogador que o Red Bull Bragantino negociou com a equipe do Zenit há quase 2 anos, em agosto de 2021, e que acaba de ganhar, há poucas semanas, antecipadamente o título russo da temporada. O campeonato está em seu final e o Flamengo tenta agora a contratação de Claudinho. As conversas são muito preliminares, embrionárias. Começou esse movimento há mais ou menos há uma semana. Claudinho foi vendido em 2021 por cerca de 15 milhões de euros ao Zenit, que comprou 80% dos direitos, deixando 20% com o Red Bull Bragantino. O Flamengo pretende começar essa conversa a partir de 12 milhões, mas ciente de que provavelmente terá que elevar a proposta caso as negociações avancem. Os dirigentes rubro-negros têm a noção exata de que a negociação não é fácil com o Zenit, que tem dinheiro, paga em dia, paga bem, e apesar de todos os problemas derivados da guerra Rússia e Ucrânia, invasão da Ucrânia pelos militares russos, evidentemente é um clube que consegue ainda manter um atrativo para os jogadores, não por acaso até vários atletas jovens têm saído do Corinthians para jogar na equipe do Zenit. Claudinho faz uma boa temporada no Zenit. Dos 30 jogos que a equipe disputou até aqui, ele participou de 24, foi titular em 19, marcou 5 gols e deu 9 assistências. Tem muito prestígio por lá. É chamado até de mago pelas redes sociais do Zenit em momentos nos quais ele aparece com destaque. Fez 26 anos em 28 de janeiro. É a mesma idade ali do De La Cruz, é um jogador dessa faixa de idade de 25, 26, 27, que é a faixa etária, digamos assim, que o Flamengo tem mirado no mercado. O próprio Luiz Araújo chegou agora com 27, desembarcou no Rio de Janeiro nessa terça-feira. Então, essa é a prioridade do Flamengo a partir do momento em que o De La Cruz fica muito distante. Não significa que o Flamengo não vai tentar o Uruguai no futuro. É possível que volte a carga no ano que vem. Mas nesse momento, sabe que é muito difícil o River Plate liberar esse jogador. Com isso, o Claudinho passa a ser o próximo da lista, digamos assim. Mas é uma difícil negociação. O De La Cruz não deverá vir, Claudinho passa a ser a próxima meta do Flamengo e o Alan provavelmente será anunciado, será fechado o negócio da sua contratação nesses próximos dias. O Neto falava que o Flamengo... Cara, eu prefiro muito o Claudinho, cara, do que o De La Cruz. Até porque o Claudinho não tem esses problemas de físicos aí, né? Que o De La Cruz aí tem um pouco. Não tinha desistido do De La Cruz, porque o River já tinha deixado muito claro que
Essa Mas já negociação... tinha desistido? Exatamente. Eu coloquei 6 dias atrás. Não foi por causa do jogo, não? Então, escuta, o Flamengo já tinha visualizado que o River Plate, deixando claro que o De La Cruz não iria sair se o River Plate se classificasse ao vencer o The Strongest. Claro, futebol não é uma ciência exata, tem que jogar os 90 minutos, mas o River Plate ontem sacramentou a vitória por 2-0 em cima do The Strongest da Bolívia e nesse momento é inimaginável, praticamente impossível, pelo que o Flamengo ofereceu ao River Plate, a quantia, o montante em dinheiro apresentado ao River, o De La Cruz não sairia do River Plate. E foi o que aconteceu e o que está acontecendo. A gente trouxe essa informação 6 dias atrás e que o Flamengo já se movimentava no mercado. Hoje, pela manhã, o jornalista Mauro César trouxe exatamente a nossa informação, que o Flamengo há uma semana procura saber informações sobre o jogador do Zenit. Mas não o Wendel, e sim o Claudinho, ex-RB Bragantino, ele que foi formado no Corinthians. Só que essa informação já foi passada há uns 6 dias. Então o Wendel é desejo do jogador e não do Flamengo. O Claudinho, ele também já falou, inclusive o próprio Fernando Garcia, mandar um abraço pro Fernando Garcia, sempre muito solícito, ele sempre responde a gente, né? Eu tenho contato com o Fernando Garcia, para quem não sabe, é empresário do Claudinho e do Malcom também, né? E o Fernando Garcia, o próprio Claudinho, já deixou claro que sim, assim como o Wendel, também ele vê com bons olhos. Acha bacana um dia jogar no Flamengo. Ele disse que quem não gostaria de jogar um dia no Flamengo? O Claudinho já falou isso por diversas vezes. E o Mauro César Pereira trouxe a informação de que o Flamengo estaria disposto a pagar 12 milhões de euros no Claudinho. Flamengo para com o Zenit não houve procura. Mas o Flamengo realmente fez uma consulta para saber se haveria possibilidade de abrir negociações pelo Claudinho. Mas a galera no chat tá falando aí que o De La Cruz é mais completo que ele. Eu não acho, não. E mais barato. Eu vou te falar um negócio. O De La Cruz ontem deu passe pro gol. O River jogou bem os 20 primeiros minutos, depois morreu. Como a gente falou, Gabriel, a gente tinha várias bets lá nesse jogo. Então eu acompanhei o jogo dos 90 minutos. 90 minutos. Tudo. Foi uma pelada, irmão. O De La Cruz, não só o De La Cruz, mas o River, só jogou os 20 primeiros minutos do primeiro tempo. Depois o jogo foi horroroso. O The Strong chegou a pressionar. Eu discordo de você. Eu acho que o De La Cruz arrebentou ontem, foi muito bem, assistência, e é monstruoso. Eu acho que ele tá acima do... Não. Mais ou menos. Eu acho que o De La Cruz ele faz mais funções dentro de campo. O que não significa que você também seja melhor. Você pode ser mediano em várias funções e muito bom numa só. Isso aí é um pouco ilusão. Mas, enfim, respeita a galera. O De La Cruz é bom jogador. Tá bem dividido aqui, hein? Metade acha que é o Claudinho, metade acha que é o De La Cruz. Eu não acho o Claudinho mais jogador, não. Eu acho o Claudinho muito mais jogador. O De La Cruz ontem no segundo tempo tomou cartão. O River jogou nada no segundo tempo, cara. Eu achei o jogo bem fraco. Ele deu assistência pro jogador lá. MRA falou, Vitor Hugo é mais completo que os dois. Calma lá, calma. Bom, jogo importante primeiro aqui no Maracanã, né? Contra o Alcas, 9h30. A gente já sabe das condições, o Flamengo precisa se Agora algumas informações sobre o jogo de hoje, tá, galera? classificar para as oitavas de final, a situação nem é tão complicada assim, a menos que o Flamengo seja ser o primeiro colocado do grupo, que é um desejo do Flamengo, é claro. Então, para isso, o Flamengo precisa vencer o Alcas aqui no Maracanã com mais de um gol de vantagem e torcer pelo tropeço do Racing. Nessas condições, o Racing que recebe o Nublense em casa, jogando lá no El Cilindro, na Argentina, nessas condições, o Flamengo se classifica na primeira condição. Agora, para o Flamengo ficar na segunda posição, já é bem mais tranquilo. O Flamengo tem 5 gols de vantagem sobre o terceiro colocado, que é o Nublense, então o Flamengo só não pode ser goleado hoje aqui contra o Alcas no Maracanã. É bem verdade que quando saiu o sorteio da fase de grupos, a gente achava que o Flamengo teria uma classificação muito mais tranquila. Nós mesmos avaliamos o grupo do Flamengo como um dos mais fáceis, né, da fase de grupos, e o Everton Ribeiro até concordou conosco e falou um pouco sobre essa situação do Flamengo de ainda não estar classificado. Vamos ouvir o camisa 7. Situação de não estar classificado ainda, estamos próximos, mas a gente tem que fazer de tudo para fazer um grande jogo, classificar e ir com moral, né, para as oitavas, mas é foco total agora para a gente poder fazer o nosso melhor. Temos pouco tempo, né, para trabalhar, mas fazer bem feito os treinamentos, quem entrar no jogo, né, os 11, e depois os que entrarem também poder fazer o melhor, porque dentro de casa a gente sabe que a gente é muito forte, né, com a nação nos ajudando. Então fazer um grande jogo e
fechar bem a primeira fase da Libertadores. Então, o Flamengo faz um treino agora, aquele último treino característico do Sampaoli. Todo dia de jogo tem atividade na parte da manhã. É o que acontece nesse momento no Ninho do Urubu. A expectativa é que o Thiago Maia e o Arrascaeta recuperem a vaga no time titular, comecem entre os 11. Se isso de fato acontecer, então o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro deixam a equipe titular. Provavelmente esse vai ser o time do Flamengo. Lembrando então que o Davi Luiz e o Pedro continuam do lado de fora. O Gabigol, desde que tomou aí a decisão de disputar a vaga com o Pedro, de ser o camisa 9, deve ser mantido então na posição como centroavante do Flamengo para logo mais. Em relação à venda de ingressos, mais de 56 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Expectativa de casa cheia hoje aqui no Maracanã e, é claro, com a classificação rubro-negra, GV. Quero ver se vocês aprovam a possível escalação do Flamengo. Não tem muito o que inventar também, né, Sampaoli? Matheus Cunha no gol, Fabrício Bruno, Bolt da Gávea, Léo Pereira, que no último jogo eu fiquei um pouco chateado. O Wesley na direita, Ayrton Lucas na esquerda, Eric, como diz Flávio Amêndola, que é Ele parça. que pediu pra ser verdade. chamado de Eric. Gerson, Thiago Maia e Arrascaeta. Como é que tá a situação do Alan, hein? Parece que tá bem encaminhada, muito Tá bem bem encaminhada. encaminhada? Arrascaeta, na frente, Everton, Cebolinha e Gabigol. Mudou. É. Eu sinto falta dos extremos, como a Atisson gosta de falar. Atisson, me ajuda aí, pô. É assim, pela característica até do Wesley, né, de ter a facilidade de apoiar bem, ele de repente deixa esse lado direito para o Wesley ter a facilidade de penetração. Coisa que do lado esquerdo, às vezes, tira um pouco da subida do Ayrton Lucas com a presença do Everton Cebolinha ali. Por isso que você tem que ter um pouco da inteligência até mesmo para vir por dentro, para liberar o corredor, principalmente que o Ayrton tem essa facilidade. O Cebolinha jogou muito bem no último jogo, né? Teve melhor do que nos outros jogos. Aí você tem o Everton Cebolinha e o Everton Ribeiro, que você pode alternar, um do lado ou do outro. O Everton tem mais facilidade, o Everton Ribeiro tem mais facilidade de jogar pelo lado esquerdo, direito, porque ele vem por dentro, ele usa a canhotinha dele para achar o último passe, dá a liberdade do Wesley ultrapassar. Mas, no último jogo, como o Cebolinha foi bem, pode ser uma alternativa boa. Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui. Tá vendo esse homem aqui? Tem passado despercebido. Gabigol, tem passado despercebido e tudo mais. Vou dar uma dica de ouro. Não tô nem na hora da betando aqui. Mas, né, você já sabe que dobrar o primeiro depósito. Esse homem aqui vai brilhar hoje. Gabriel Barbosa, o predestinado. Gabigol, esse mesmo. Esse mesmo. Gabigol vai brilhar hoje. Então quem for esperto, me escuta. Depois não adianta mandar direct se lamentando, não. Por outro lado, a janelinha vai abrir daqui a pouquinho. Isso. E Luiz Araújo chegou. Bom nome. 40 e quantos? Milhão? 47. Se não estou enganado, 47. 47 milhões de reais. Aí, ó. Imagens do Luiz chegando ao aeroporto do Galeão. Seu Pinheiro ali. 72 anos de Flamengo. O que ele tem no Flamengo, o Clemão tem de banco. Exatamente. E o Luiz Araújo já falou. Vamos ver. Muito feliz de estar vindo pro Flamengo. O maior do Brasil, o maior do mundo para mim. Desses fanáticos aí, fiquei muito feliz de ter dado tudo certo. Tava muito ansioso. Acabei pegando uma camisa ali na Adidas, sempre tava com ela, porque sempre foi um sonho usar essa camisa. E agora eu faço parte da nação, então estou muito feliz e muito motivado com esse. Maior do Brasil, maior do mundo. Como diz o Fui Clique, fica doido quando acontece. Fui Clique fica doido, né? Os caras chegam no Flamengo, tem que pagar pedágio. Maior do Brasil, maior do mundo. Mas já chegou com um discurso alinhado. Você que é ídolo do Flamengo, aliás, eu gosto do canhotinho, mão de bola, é bom, né? Um canhotinho, que faça o último terço com finalização. Falam, né? Os canhotos são ou muito bom ou muito ruim. Ah, né? não começa não. Você era muito bom. Não, muito não, mas eu era razoável. Tá bom, pô. O João é muito rápido. A gente tá falando de classificação que ele já mandou fazer, já fez uma vaga, uma arte para mostrar que só tem 4 vagas, bebê. Olha lá. Já tem... Pô, aí você vai arrebentar. Vamos lá. Atlético Nacional, Atlético Paranaense, Olímpia, River, Bolívar. Boca. Eu falei o quê? River. Pô, Mas o River tá aqui também. Né? River tá É que eu tava olhando para baixo. Isso, fica Aquele, tranquilo. né? Boca Júnior, Bolívar, Argentino Júnior, Independiente, Racing, Parmeira, Flusão, River, Atlético Mineiro. Mete a do Flamengo aqui. Vai acontecer. Vai acontecer, né? Vai Amém, acontecer. né? Amém? Mengão. E mais 3 vaguinhas, vocês que se virem para conseguir essa vaga. Então tá aí, galera. Essas foram as últimas informações do Mengão. Mengão que joga hoje à noite, né? Libertadores, jogo importante. Vamos pra cima, vamos ganhar. Luiz Araújo chegando agora, né? Vai agregar bastante aí no time.
Alan, daqui a pouco também, confirmado aí no Flamengo, vai chegar, vai agregar muito. Pô, se o Claudinho vir, vai ser top. Vai virar uma máquina o time do Flamengo, vai virar uma máquina. Se o Claudinho vir também aí pra fazer aí o meio de campo aí do Flamengo. Tá todo mundo aí animado com o jogo do Flamengo hoje. Então é isso, pessoal. Se você quer continuar recebendo as notícias aí do Flamengo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sino, que assim que a gente postar aqui vídeo, você vai receber na hora as informações aí do Mengão. Então, até daqui a pouco. Saudações rubro-negras. Valeu!